Oi, pessoal, tudo certinho? Eu gosto de trazer esse tema de como a língua portuguesa vai fazer diferença na minha vida ou na sua vida, porque eu já fui aluna, sou professora, e essa pergunta faz parte dos principais questionamentos que eu escutei e que eu, como aluna, também fiz aos meus professores. Hoje eu quero ser mais específica ainda e te mostrar que a diferença que de entender bem português pode fazer para te ajudar a conquistar um bom emprego ou no seu dia a dia de trabalho. Então, nós vamos ver esses dois lados diferentes. Como saber se posicionar bem, se expressar bem através da língua tem potencial para te ajudar a conseguir um bom emprego e também dentro do seu ambiente profissional. Então, para conseguir um bom emprego ou o emprego dos sonhos, nós precisamos saber articular e nos expressar bem através da língua portuguesa. E isso faz toda a diferença, já que geralmente você vai precisar passar por dois passos bem comuns, que são o currículo e a entrevista. Hoje eu quero te ajudar a desenvolver um currículo básico, bem básico mesmo, mas que, se bem compreensivo, bem escrito, vai te ajudar. Nós vamos agora passar para a tela. Eu vou mudar aqui e vou passar para os slides. E eu vou ficar aqui, bem no cantinho. Você vai me enxergar aqui em cima no cantinho da sua tela, tá bom? Ok. Então, para a gente começar, como fazer um currículo básico, mas que seja bem feito e que seja compreensivo para que os recrutadores possam me selecionar, né? Possam estar te selecionando para aquela empresa ou para aquela seleção de vaga. Então, começando, você vai ver ali, eu coloquei um exemplo de um currículo meu que eu fiz para determinada situação. Você vai ver como eu comecei o currículo. Ali você tem o meu nome completo e logo abaixo os meus dados pessoais, que são muito importantes. Então você vai ter ali a minha nacionalidade, sou brasileira, o meu a minha condição, né, de casada, condição civil, casada. Depois vocês vão ter a minha idade, que é 25 anos. E aí vocês vão colocar, então, a rua onde vocês moram, número da casa, bairro, estado, né, tudo direitinho, bairro, cidade, estado. E aí depois vocês vão colocar o telefone para contato e o e-mail, caso você seja selecionado e a empresa precise entrar em contato com você. E aí ali tem o cantinho para colocar o telefone e também para colocar o seu e-mail. Bom, agora nós vamos para um outro slide, tá? Continuando então o nosso currículo. Agora você vai colocar o seu objetivo. Então, para que você está se candidatando? Qual é a sua intenção? A que cargo você almeja chegar? Ali eu coloquei como exemplo de um dos meus currículos o cargo de tutor EAD, ou seja, né, tutor do ensino à distância, uma pessoa que ajuda o professor a dar aulas, a explicar para as pessoas, né, as matérias que elas fazem ali no ensino à distância. E aí depois, logo abaixo, eu coloco a minha formação. Então você vai colocar no que você é formado, não os cursos, digamos, cursinhos que você fez, não. No que você é formado. Você tem apenas o ensino fundamental, você tem apenas o ensino médio, você tem ensino superior, cursando ou completo, pós-graduação, outro tipo de especialização, um mestrado, um doutorado. Então você vai colocar ali. No meu caso, eu sou graduada, eu tenho uma graduação em letras, ali você vai encontrar a minha graduação. Depois, o nome da instituição na qual eu me graduei,
o local onde fica essa instituição e o estado. Logo abaixo, eu também coloquei que eu estou cursando uma pós-graduação, qual é o tipo de pós-graduação, qual o nome dela, o local, a faculdade, na instituição onde eu faço, a cidade e também o estado onde eu estou fazendo essa pós-graduação. Depois, você vai colocar suas experiências profissionais, ou seja, os locais onde você já trabalhou, se você tem algum tipo de experiência. Caso você esteja começando, seja um aluno do ensino médio, é a sua primeira experiência de trabalho, você pode colocar como buscando experiências de trabalho ou iniciando no mercado de trabalho, você pode colocar alguma coisa nesse caminho. Ali eu já tinha algumas experiências de trabalho, então eu coloquei ali a minha primeira experiência, coloco da data de entrada até a data de término dessa minha experiência, até a data de saída. Pode ser demissão, que eu pedi, ou eu fui demitida, ou terminou o meu tempo de contrato, por exemplo. No caso ali da primeira, encerrou o meu tempo de contrato, então de fevereiro de 2013 a fevereiro de 2015. E aí, qual era o tipo de função que eu tinha naquela época? Então, qual era a função que eu tinha? Eu era uma estagiária em secretaria de escola pelo Centro de Integração Empresa-Escola, que é o CIEE, que nós chamamos. Então, através daqui eu consegui o meu estágio. Ali diz qual era o tipo de estágio, qual era a função que eu exercia naquele local. Aí fala ali que era em prefeitura municipal, então foi em uma escola municipal que eu trabalhei. E depois a cidade onde você trabalhou e o estado também. E logo abaixo você pode incluir as principais atividades que você fazia dentro desse cargo, para que a empresa saiba quais as habilidades que você já tem. Então ali tem todas as habilidades que eu fazia dentro daquele local. Logo abaixo tem mais uma experiência profissional, agora um contrato mesmo de trabalho, uma carteira assinada. Então aqui eu tenho o início, como eu falei para vocês, agosto de 2017, e tenho o término do meu contrato, maio de 2019, que eu fui, né, a minha função era professora de língua portuguesa. Então o que eu vou colocar? Coloco início e término daquele contrato, daquele período de trabalho. Depois, qual era a minha função? Seguido do local aonde eu exerci essa função, no meu caso foi em uma escola, então coloco ali a escola, a cidade e o estado onde essa função foi exercida. E logo abaixo também as minhas principais atividades, ou seja, as habilidades que eu desenvolvia dentro desse local de trabalho. Então, ali, lecionar a disciplina de língua portuguesa para alunos do ensino fundamental nível 2, que é de sexto a nono ano, mais ou menos de 11 a 15 anos, para quem não sabe. Continuando a nossa linha, nós vamos depois para as qualificações e atividades complementares. Então, agora você pode colocar aquele seu cursinho de inglês, aquele seu curso de informática. Então, todos aqueles cursinhos que você foi fazendo, você pode colocar. Aqui eu coloquei só alguns para a gente ter uma noção, mas você pode colocar todos os que considerar importante para aquele cargo que você está se candidatando. Então, ali eu coloquei um curso de internet básico, ali tudo o que eu aprendi, como era o curso, né, a descrição dele, cidade, estado, depois o período em que esse curso foi realizado, de quando até quando, e com que duração, quantas horas aula eu tive nesse curso. Então, é importante colocar também. Ali abaixo tem mais um curso de telefonista e recepcionista, seguindo o mesmo caminho, cidade, estado, o período de realização. Nesse eu não tinha quantidade de horas aula, não aparecia no certificado, então eu não coloquei. O próximo, mesma coisa, então foram só alguns que eu coloquei para que você tenha noção de como funciona. Então aqui é um momento onde você vai colocar
quais foram os teus cursos e atividades complementares, se você participou de algum seminário, de alguma capacitação, de alguma palestra importante que você possa estar colocando ali que vai fazer diferença na hora da contratação. E antes disso aqui, vou dar uma voltadinha aqui, vou voltar um pouquinho. Você também pode colocar informações adicionais. Então, se você tem alguma questão com horário, por exemplo, você não tem uma disponibilidade de horário para o turno da noite, você pode estar colocando, explicando que talvez naquele turno você tem faculdade, você tem algum curso, então o seu horário disponível é durante o dia, ou se você procura uma vaga meio turno, então ali você pode colocar informações complementares ali direitinho, seus horários ou algo que você tenha de importante que acha que é necessário informar para aquela empresa. E aí, depois, você vai ter que entregar esse currículo. Pode ser tanto de forma presencial como através da internet. Algumas empresas hoje já pedem que os currículos sejam enviados de forma online. E aí, também para te dar uma força, para te ajudar, eu trouxe um exemplo de um dos e-mails que eu enviei. Um e-mail também simples, básico, porque às vezes não adianta você estar enchendo de informações, né? As informações estão todas ali dentro do currículo, então você não precisa estar enchendo de informações no e-mail. Mas um e-mail básico para você ver como que funciona a estrutura para que você esteja enviando para a empresa. Então ali, né, lá tem o título, currículo, a qual posição estou me candidatando, né, a qual área estou me candidatando. Tem ali o meu currículo com o meu nome direitinho, o arquivo inserido em anexo. Cuide, porque tem algumas empresas que podem pedir o seu currículo em formato PDF, ali ele está em formato doc, mas algumas empresas podem pedir em formato PDF, então você vai ter que transformar para formato PDF. E aí tem o cumprimento, como antigamente as pessoas faziam numa carta. O e-mail é a mesma coisa. Então você tem um cumprimento, boa tarde, vírgula, né? Cumprimento é necessário que após um cumprimento você esteja colocando uma vírgula para marcar que aquilo é um cumprimento. Ou se você conhece o nome do recrutador da pessoa, você coloca boa tarde, vírgula, fulano, para demarcar quem é a pessoa a qual você está se dirigindo. É aquilo que nós chamamos de vocativo, a quem eu me refiro. Então, o vocativo ele está sempre depois da vírgula. É necessário que tenha uma pausa para que eu possa determinar a qual pessoa estou me dirigindo. E aí você pode colocar um ponto ou um ponto de exclamação. Você pode escolher. E abaixo, então, você vai colocar o seu e-mail. Eu coloquei um textinho ali me apresentando basicamente para que a pessoa, o recrutador, possa saber de quem é esse currículo que ele está recebendo. Então, meu nome é Andressa, sou graduada em Letras, Língua Portuguesa e Literatura, cursando pós-graduação em Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa e Literatura. Logo abaixo eu coloco: procuro por novas oportunidades no mercado de trabalho. Então, você pode colocar outras coisas também. Procuro por uma oportunidade de trabalho nessa empresa. E após, em anexo, envio o meu currículo. E aí você coloca, né, que você está enviando ali o seu currículo. Então você vem para a despedida. Tem que ter uma despedida no seu e-mail também. Então, desde já, agradeço a atenção. Ou desde já, muito obrigado. Você que vai organizar como prefere colocar a sua despedida. Eu coloquei dessa forma. E aí, você também, nessa despedida, coloca ainda um agradecimento, né? Uma atenciosamente, com atenção, né? E aí, o seu nome, a cidade de onde você está falando e o estado. Eu fechei ali, né? Botei um coisinho em cima, que é a cidade de onde eu falo, né? O meu estado. E o meu nome completo para a pessoa saber. Uma questão bem interessante nesse atenciosamente, tá? Como eu falei ali, a vírgula separando do vocativo, do nome, do a quem eu me dirijo, da pessoa a quem estou me dirigindo. Eu
gosto de colocar a palavra atenciosamente completa. Por quê? As pessoas costumam muito no Brasil colocar ATT, mas ATT é a abreviação americana, norte-americana, no inglês, né, na língua inglesa, de atenciosamente. Então, ela não cabe para nós aqui no Brasil. Se nós fôssemos colocar a abreviatura de atenciosamente no Brasil, seria algo como AT.TE. Então, eu particularmente prefiro colocar a palavra completa, por mais que ela seja grandinha, mas não tem problema, a gente geralmente já salva a assinatura, né? A sua assinatura, o correspondente, quem é que está enviando aquele e-mail. Então, eu prefiro colocar o nome completo atenciosamente. Então, ATT não cabe para nós no Brasil, porque é a abreviatura, né, a abreviação da palavra em inglês. E agora nós vamos voltar. Você vai voltar a me ver. Pronto. Você vai voltar a me ver. Completa aqui a minha carinha na tela. Nós já vimos como se faz um currículo, como que se constrói um currículo básico e também como se envia um e-mail básico com o seu currículo para te dar um norte, né? Você talvez não sabe nem por onde começar. Então aqui eu já vou te dando um norte de como começar o primeiro passo, que é fazer o seu currículo e enviar ele também. Já na entrevista, então agora nós vamos para a parte mais face a face, que é aquela que deixa as pessoas mais nervosas, mais preocupadas de como que vai se desenvolver por causa das perguntas ou de testes que podem ser feitos. Na entrevista, você tem que ter cuidado principalmente com gírias. Você tem que saber que está em um lugar que não é a sua comunidade de vivência, não é a sua família, não são seus amigos. Você está em uma entrevista formal de emprego. Então você tem que descartar as gírias. Tenha cuidado com isso. Esse não é o momento de você usar. Agora não é a hora. E tenha cuidado também com as pausas ou com as repetições. Eu sei que não é fácil, porque eu também passo por isso. Quando a gente vai fazer algo que tem que falar, é uma entrevista de emprego, é uma concorrência, nós ficamos nervosos. E às vezes isso atrapalha a nossa fala, nós gaguejamos, alguma coisa acontece, nós repetimos palavras, ficamos no né, no então, no e daí, e isso atrapalha a gente durante a nossa fala, durante a nossa expressão. Eu estou melhorando aos pouquinhos aqui na internet, mas eu já tive dificuldade no início. Se vocês assistirem os vídeos, eu falo muitas palavras repetidas. Por quê? Por causa do nervoso, da ansiedade de fazer algo que é a primeira vez ou que nós não estamos acostumados. E eu sei que é difícil, mas tente ao máximo não ter pausas. Se prepare para isso. Entenda esse ambiente onde você quer trabalhar, conheça os objetivos desse ambiente e do cargo que você almeja, para que assim você esteja mais preparado. E eu vou continuar te dando mais dicas para que você consiga estar preparado para esse momento. Lembre que você está em um ambiente de trabalho e em busca de uma experiência, mas também não precisa usar um vocabulário tão rebuscado que ninguém te entenda. Não precisa usar palavras tão cultas que às vezes nem o próprio recrutador vai entender você, porque nem ele é acostumado com aquelas palavras no dia a dia. Só apenas você tem que ter um cuidado, que aquele é um local mais formal de língua, então você vai ter que descartar o uso das gírias do seu dia a dia. Seja íntegro acima de tudo. A verdade, ela é descoberta uma hora sim, uma hora não, né? A mentira tem perna curta, como diz o ditado. Então, seja íntegro. Fale a verdade, mas também tenha bons argumentos e persuasão para que você consiga convencer aquela pessoa que está falando, que está te entrevistando, de que você é um bom funcionário, de que você vai fazer um bom trabalho e de que você está preparado para assumir aquele cargo ao qual você está se candidatando. Persuadir não é algo errado, desde que você o faça de forma honesta.
Então, persuadir, convencer uma pessoa honestamente não faz nenhum mal. Você está lutando, está argumentando para conquistar um bom emprego, o trabalho dos seus sonhos, aquele que você almeja e que você acredita que tem capacidade para colocar ele em prática. Então, seja verdadeiro. Conheça a empresa e o cargo antes de ir para a entrevista. Tenha seus objetivos bem definidos. O que você deseja para o seu futuro, o que você deseja para a sua vida. Isso eles perguntam muito, porque hoje o que vem prevalecendo para a empresa não é só os seus objetivos profissionais, mas os seus objetivos pessoais também falam muito sobre você. Você é uma pessoa que aceita desafios, você é uma pessoa para frente, é alguém que tem conquistas, que não desiste, que persevera, que não vai desistir da empresa na primeira dificuldade. Então, tudo isso, o que nós almejamos na nossa vida pessoal, se nós nos importamos mais com a família, se nós temos visão de futuro, de poder conquistar viagens, de poder conquistar bons momentos em família, passar mais momentos em família, de poder ter a sua casa própria, de poder ter o seu carro. Então, todos esses sonhos, às vezes, eles são levados em consideração na hora de uma entrevista. E conheça também a empresa onde você vai trabalhar e o cargo para o qual você está se candidatando. Ali no momento você vai ter que ter isso bem ciente e também ajuda na hora de você ser contratado ou ser um dos selecionados. Você saber a que ambiente você está tentando fazer parte. Cuide o tom de voz e também as suas expressões. Elas falam muito sobre você. Então, se você já fala com um tom mais alto, quase gritando, a pessoa já vai ver talvez que você está nervoso, que você está falando de uma forma muito agitada, muito alto, a sua respiração também demonstra se você está nervoso ou não. Cuide também das suas expressões, né? As caras que você faz, vai que a pessoa, o entrevistador fala alguma coisa sobre a empresa e você faz uma cara feia ou uma cara meio estranha. Isso também faz diferença. Então, não que você não vá se expressar e não vá reagir, mas tenha um cuidado. Por isso que a questão do ser verdadeiro, ela é essencial. Ser íntegro é importante em tudo que você fizer, porque você vai fazer aquilo naturalmente, não vai estar tentando fingir algo que você não é. E isso faz parte. Não fale rápido demais também, nem devagar demais, né? Então, tente falar como você está acostumado. Tente interagir de forma tranquila. Não fale tão rápido para mostrar que você está afobado e isso demonstra o seu nervosismo, nem devagar demais para que a pessoa não vá se cansando também da conversa. Então tenha cuidado para ser bem compreendido, para que a pessoa entenda você e as suas ideias, aquilo que você deseja. Seja ético acima de tudo. Não fale mal dos empregos anteriores. Às vezes muitas pessoas não são contratadas porque fala mal do chefe anterior, fala mal do emprego anterior e aí imagina o que a empresa vai pensar. Imagina o que esse cara ou essa criatura vai falar de mim depois que sair daqui, se algum dia for sair, né? Então seja ético acima de tudo. O que aconteceu, passou. É algo atrás e a nova empresa, o seu novo trabalho não tem nada a ver com isso. Então seja verdadeiro, íntegro e ético em tudo que você for fazer. Seja um bom ouvinte e responda somente o que for solicitado. Às vezes as pessoas querem falar demais, além do que é perguntado, do que é dito, tenha cuidado com isso. Responda aquilo que te for solicitado. Seja um bom ouvinte também, nós gostamos de falar, mas nós também precisamos saber ouvir. Então, ouça bem as perguntas para que você possa interpretá-las de uma boa forma, possa compreendê-las melhor e aí construir a sua resposta de forma bem compreensiva. Eu me lembro que a primeira entrevista de emprego que eu fiz, uma entrevista mesmo, eu fiz por Hangout, fiz online, e no dia eu estava bem nervosa, realmente, eu estava nervosa, era a primeira entrevista, eu não sabia como ia acontecer. Então eu me arrumei bem, por mais que fosse pela tela, né, tem a questão da imagem, do cuidado,
com a situação, porque é uma entrevista, é algo mais formal, mas eu sabia que eu tinha que ser eu, para que as pessoas me conhecessem. E então eu fui o máximo íntegra que eu podia, falei o máximo sobre tudo que eu acreditava. A entrevistadora, a recrutadora era ótima, ela era super dinâmica, então isso facilitou muito a entrevista. E no final eu não fui contratada. Por quê? Porque eu não tinha experiência. Havia outra pessoa que tinha mais experiência que eu, afinal aquela era até a minha primeira entrevista de emprego e eu não tinha experiência na área. E aí eles contrataram outra pessoa. Mas eu lembro que ela me questionou sobre essas questões de experiência e eu falei para ela que eu estava procurando uma experiência, que eu precisava que alguém confiasse em mim e no meu trabalho para que eu pudesse exercê-lo, para que eu pudesse colocar ele em prática. Então eu precisava de uma oportunidade, eu estava em busca de uma oportunidade. Que você deixe isso bem claro, por mais que seja a sua primeira entrevista de emprego, mas se a pessoa perguntar sobre experiências e você não tiver, diga a ela que você não tem experiências, mas que você tem os seus objetivos, que você é confiante, que você é dedicado e vai se dedicar para aquele trabalho, que você precisa de alguém que confie em você para que você tenha uma primeira chance, uma primeira experiência de desenvolver as suas habilidades. Depois de já contratado, muitas dessas dicas elas permanecem e agora nós vamos falar um pouco do uso da língua, como que eu vou usar a minha linguagem dentro do meu ambiente de trabalho. Agora, já estou contratada, estou dentro de uma empresa, de uma escola, de qualquer lugar que for que eu fui contratado, como que eu trabalho, como que eu lido com a minha linguagem dentro do meu ambiente de trabalho. Parece loucura, né? As pessoas podem pensar: ah, isso não tem nada a ver, eu não preciso ter cuidado com isso. Precisa. É o seu ambiente profissional e você tem que ter cuidado com o que você fala. Depois que você sai dali, se você tem amigos da empresa, ok, mas dentro do ambiente você tem que ter um cuidado melhor. Você não pode estar fazendo fofoca de ninguém, falando de, às vezes, de outros assuntos da rua que você queira falar com seus amigos. Não, nem deve, né? Mas você não é o local propício para isso. Você tem que ter cuidado com também as suas palavras e como você se relaciona com as pessoas dentro do ambiente de trabalho. Lembre-se que não é o seu ambiente, não precisa ser um velório também, não precisa ficar todo mundo triste e tal. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas existem limites. Existem certos limites que você tem que ter cuidado. Como eu vou então usar a língua portuguesa dentro do meu ambiente profissional? Primeiro, você vai usá-la no relacionamento com os seus colegas e com o seu chefe. Então, qual é a educação através da língua que eu tenho que ter? Obrigada, por favor, com licença. São não são não são só palavras que trazem educação, né, um bom comportamento, mas também são palavras para bom convívio entre as pessoas. Elas são necessárias para que todos se compreendam e vivam em harmonia em qualquer espaço. Então você tem que ter com seus colegas essa mesma educação, esse mesmo lidar com as palavras, dizer obrigado, dizer por favor, dizer com licença, com seu chefe também. Segundo, você vai utilizar a língua também no seu cargo, no cargo que você ocupa, porque você vai mandar e-mails, solicitações, contratos ou relatórios, orçamentos, planilhas, panfletos, vai fazer anúncios se você é mais da publicidade. Os jornalistas vão escrever notícias, artigos, você vai apresentar planos, talvez, vai apresentar um projeto na sua empresa, né? Então, para tudo isso, você também vai usar a língua portuguesa. E terceiro, no relacionamento com o cliente. Então, se você tem um cliente, independente de qual empresa for, não precisa ser empresa de venda específica, mas você sempre tem um cliente na sua empresa. Quem são os meus clientes? Para quem eu trabalho? Para quem eu faço o meu melhor? Hoje são vocês que estão do outro lado da tela. É para vocês que eu procuro
levar um pouco de língua portuguesa, levar um pouco dessa compreensão para facilitar a sua vida. Então, eu também preciso ter cuidado no relacionamento com vocês. O que pode ser positivo se você souber como proceder. Pode ser positiva essa relação, mas se você não souber, pode ser algo bem negativo. Então você tem que saber usar as suas expressões, os seus argumentos, a sua persuasão da melhor forma possível. Eu quero trazer algumas dicas básicas para te ajudar na elaboração de documentação também, para quem trabalha dentro de escritórios e vai focar mais na questão de documentação. Eu quero trazer essas dicas que são bem interessantes, são dicas assim gerais, pode ser para e-mail, pode ser para contrato, para solicitação, para artigos, para apresentação de projetos, então são dicas bem básicas e gerais que vocês podem usar no seu ambiente de trabalho. Para começar, evite erros de ortografia em tudo que você fizer. Tenha um dicionário sempre à mão, porque nem todos nós, nem eu, professora de português, conhecemos todas as palavras da língua portuguesa. Claro que as principais palavras, as usadas no dia a dia, nós vamos aprendendo e temos que ter essa noção. Mas se você tem uma dúvida, não fique com dúvida e não escreva errado. Não escreva com dúvida aquela palavra, não faça de qualquer jeito. Vá e procure, porque a questão de ortografia, ela pode prejudicar você. O seu chefe pode pegar o seu documento, ou outra pessoa pegar o seu documento e dizer que aquele funcionário tem problemas de linguagem, então você tem que ter cuidado com a ortografia. Nós sabemos aí, uma pesquisa saiu há pouco tempo, dizendo que a maior parte das pessoas que reprovam em entrevistas de emprego, em questão de currículo, é por causa da ortografia, erros ortográficos, e nem é por causa de experiência ou de problemas na hora da entrevista, não, é por causa da ortografia. Então, tenha cuidado sempre que você for escrever uma palavra, tenha o dicionário à mão. Também leia o que você escreveu mais de uma vez. Leia de novo. Nunca pense só em você. Pense se o seu cliente, se a outra pessoa vai entender aquilo que você escreveu. Porque a ideia é que a pessoa leia e ela compreenda. Você não vai fazer nada para que as pessoas não leiam e assinem. Você tem que ter integridade ética acima de tudo. Então, leia aquilo que você escreveu e veja se a pessoa que vai ler também vai entender, porque às vezes você escreve pensando só em você, ok, você entende, mas a pessoa que vai ler não vai entender aquilo que você escreveu. Então tenha um cuidado, pense bem nisso, ok? Também leia em voz alta para ter melhor a certeza do que você está escrevendo. Se for possível, leia para outra pessoa, para um colega de trabalho, para ver se ele entende como você entende, se ele tem a mesma interpretação que você teve da sua escrita. Tenha cuidado com a pontuação. A pontuação, ela muda sentidos. Então, a maneira como você escreve, onde você posiciona uma vírgula, pode mudar os sentidos. Existem exemplos bem práticos. Eu posso dizer não, vírgula, espere, ou posso dizer não espere. Isso já dá dois sentidos diferentes. Não, espere, não espere. O uso da vírgula ali já mudou completamente o sentido, o significado do que eu estou dizendo. Então tenha muito cuidado com a pontuação. Ela pode mudar o significado daquilo que você diz. Então saiba bem onde colocar os pontos. E nós vamos ter aula sobre isso também mais para frente, para que você aprenda como usar bem a pontuação. Não coloque informação demais em uma única frase. Então não ponha muita informação numa frase só, porque deixa ela confusa, bagunça a cabeça da pessoa. Seja objetivo. Se tiver que pontuar e começar um novo parágrafo, comece. Mas não coloque tanta informação e vírgula, e vírgula, e vírgula, e vírgula dentro de uma frase só, porque isso confunde as pessoas, confunde até a compreensão daquilo que você está dizendo. Preste atenção nos cumprimentos, como o e-mail, por exemplo. Como você vai começar, né? Boa tarde, fulano. Até,
Vossa Senhoria ou então Vossa Excelência, tenha cuidado com os cumprimentos. Eles são importantes e eles são obrigatórios dependendo da documentação que você está fazendo. Explore palavras que fazem conexões, ou seja, não fique só no e e no mas. As pessoas parece que têm um amor tão grande pelo e e pelo mas que às vezes a gente pega o texto delas e só tem escrito e isso, e aquilo outro, e, ou então, mas isso, mais aquilo, mais. Não, você tem uma quantidade grande de palavras para explorar que fazem as ligações dos seus significados, daquilo que você está dizendo. Você pode usar porém, todavia, contudo. Você pode usar além de, desde que, para que. Nossa, dá para usar, tem uma infinidade de palavras. Não vou falar todas aqui porque a gente vai longe, mas tem uma infinidade de palavras que você pode usar, de expressões que você pode usar para fazer conexões entre as tuas ideias, entre as suas ideias. Depois, melhor pesquisar do que fazer algo inadequado. Então, pesquise primeiro, foi o que eu disse lá no início. Pesquisa a palavra se você não sabe o significado da palavra. Nós sabemos que dentro da língua portuguesa existem palavras que são muito parecidas, mas o significado é diferente. Então, pesquise primeiro se aquela palavra que você está usando dá para a sua frase, dá para o seu contexto o significado que você precisa, o significado real. Porque você pode colocar lá depois uma palavra que não tenha nada a ver com aquilo que você está dizendo e dar uma confusão. E você não pode fazer disso um teste quando você lida com documentação, lida com a vida de outras pessoas, né? Lida com situações ali empresariais, situações de documento. Você tem que ter muito cuidado. Seja claro e objetivo. A clareza precisa estar acima de tudo. Por isso que eu digo para ter cuidado com confusões, com escrita demais, com pontuação, com vírgula. Seja claro naquilo que você diz, para que as pessoas te entendam. E seja também objetivo. Diga o que você quer, o que se espera. Fique atento à estrutura de cada texto, porque se você prestar atenção, um e-mail ele tem uma estrutura diferente de um contrato. Então fique atento às estruturas de cada um destes documentos, de como você deve construí-los, para que você não esteja colocando alguma coisa que não tem nada a ver dentro de outra, né? Vai que você coloca o elefante dentro de uma caixa de presente e não vai caber, então não vai dar certo. Então tenha cuidado com tudo aquilo, toda a estrutura de um texto. A estrutura, a organização dele mostra o que ele é. Se você escrever um contrato no formato de um e-mail, já não é mais um contrato. Pode gerar algum problema, então fica atento. Tenha cuidado com expressões e palavras de duplo sentido. Isso também no português acontece, às vezes as pessoas não tomam cuidado. Então, cuide muito com essas palavras e expressões que podem te trazer um sentido diferente do que você quer, ou dependendo da compreensão, da interpretação da outra pessoa, ela leva para um outro sentido que não é aquele que você disse. Por isso, a gente tem que ler bem tudo que escreve, ter muito cuidado, ser muito claro e objetivo. Então, meu desejo é que eu tenha te ajudado nessa caminhada de busca pelo trabalho dos sonhos, ou também te ajudado a se desenvolver melhor com as suas expressões, com os seus trabalhos já dentro da empresa, daquilo que você vem almejando há um tempo, aquilo que você ainda não conseguiu e está lutando, seja por não ser aprovado numa entrevista ou porque a oportunidade ainda não surgiu para você. Eu espero que eu tenha feito diferença e que você não desista, continue na caminhada daquilo que você sonha, às vezes demora um pouquinho, mas a gente chega lá, a gente só não pode desistir. E na hora certa você consegue. O pódio das realizações ele é gigante e tem lugar para todos. Comenta comigo como essa aula te ajudou, se ela foi importante para você, que dificuldades você enfrenta para conseguir um emprego e que dificuldades você enfrenta por causa da linguagem dentro do seu ambiente de trabalho. E claro,
Pode deixar também sugestões para os próximos vídeos. Coloca lá que temas você gostaria que eu falasse, quais são as suas principais dificuldades dentro da língua portuguesa, de que forma eu posso estar te ajudando, que tema eu posso estar falando nos próximos conteúdos, nas próximas aulas. Eu quero te ver curtir esse vídeo, quero ver ali você compartilhando com seus amigos, com alguém que está precisando nesse momento. Também badala o sininho e te inscreve para não perder nenhum dos nossos conteúdos, ok? Te espero na próxima aula. Até!